Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui o nosso segundo dia de aula de Geografia Bíblica 2, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas e estamos falando sobre a Mesopotâmia ainda. Então, minha pergunta há pouco é, o que é uma civilização? Né? Até fiz a pergunta há pouco, no módulo anterior, dizendo o que é alguém bonito? Me defina o que é beleza. Me defina o que é feiura. Todo mundo sabe o que é, mas muitas vezes na hora de explicar nos faltam palavras. Eu acredito que todos vocês sabem o que é uma civilização. Temos uma ideia, mas definir é importante, né? E eu vou pegar até emprestado aqui. Então vamos lá. O que vocês acham que é uma civilização? Posso falar? Pode falar. Civilização é um conjunto peculiar de todos os aspectos, seja intelectual, seja ele moral, artístico, cultural e até jurídico, né? Sim, obrigado, Júnior, obrigado. Isso aí. Quando nós falamos, né, a civilização da Mesopotâmia, vem uma ideia de povos, sejam eles de cidade-estados ou de império, como eu mencionei há pouco, né? Porque os sumérios, que são os primeiros povos, né, pelo menos datados pela arqueologia, as primeiras construções, as primeiras cidades são sumerianas, mas, ao mesmo tempo, eles eram uma cidade-estado. E depois vem os acadianos, que se tornam império, mas, ao mesmo tempo, as leis são muito parecidas. Depois vem os amoritas, que dos amoritas vem o primeiro império babilônico. Olha que interessante. Quando a gente fala Babilônia, irmãos, olha só que interessante. A gente lembra de Babilônia e a gente faz uma associação que a Babilônia, nesses dias da Mesopotâmia, era a mesma Babilônia dos dias de Nabucodonosor, e não são. Você tem que lembrar que há um hiato muito grande, há uma separação muito grande de tempos e povos. Então, na Mesopotâmia, a primeira dinastia babilônica, o primeiro império, que inclusive vem ali com o código de Hammurabi e o imperador Hammurabi, ali, a base desse povo babilônico eram os amoritas. Então, os povos amoritas criam o primeiro império babilônico, que é nesses dias antigos. Aí depois vem o Império Assírio, outro império, totalmente diferente. O império mais expansionista, o império maior. Ele expande o seu território ali do Egito até a Anatólia, até a Ásia. Ou seja, a Síria é um outro império, você perceba, tudo muito parecido, mas com as suas características diferentes. E depois um outro povo chamado Caldeu, que aí nasce com o povo caldeu o segundo Império Babilônico, que é chamado também de Neobabilônico, que foi o último grande povo da Mesopotâmia. Então, a gente fecha a Mesopotâmia, praticamente aquilo que historicamente é de 10 mil anos antes de Cristo, até os dias de Nabucodonosor, ali por volta dos anos 600 antes de Cristo. Ou seja, 9.500 anos de história, de povo, de gerações, e, ao mesmo tempo, cidades-estados que viram império, porque, como eu mencionei, irmãos, olha só, os sumérios eram cidades-estados por gerações, mas depois os acadianos, os amoritas, os assírios e os caldeus se tornaram impérios teocráticos. A Suméria era uma cidade-estado teocrática. Lembra lá do Pateses? Ou seja, a teocracia era presente. Eles eram politeístas, mas os outros povos, que são os acadianos, amoritas, assírios e caldeus, se tornaram um império teocrático, ou seja, de cidades-estados para impérios. Mas todos eles estão dentro do contexto da Mesopotâmia, ou seja, as leis, os costumes, a cultura, a economia, a questão bélica, o comércio, né? Tudo está dentro desse contexto.
Por isso que quando a gente fala de civilizações e a gente fala Mesopotâmia, fica muito claro o que é uma civilização. Assim foram os fenícios. Eu quero gastar um tempo também em uma das aulas sobre os fenícios, que é muito interessante, viu, irmãos? Quando a gente fala sobre os fenícios, é legal estudar, tem muita correlação, principalmente a cidade de Tiro e Sidom, a Palestina, né, que é, claro, Canaã, Israel, para a Palestina, e o mundo depois que a gente conhece bem, que é a Pérsia, a Média, o grego, o romano, né? É isso que a gente já conhece melhor. Mas voltando agora, vou pegar emprestado, irmãos, aqui a definição do que o Google traz. Eu achei muito legal essa definição que o Google traz na inteligência artificial. Olha só, aqui, ó. Conseguem ler? Está dando para ver? Está muito pequeno, não? Não? Reis, olha só, olha que legal. Leia para nós aí, eu gostei bastante da definição do Google, ele traz o suprassumo do que é uma civilização, tá? Então, leia para nós, por gentileza. Uma civilização é um estágio avançado de desenvolvimento humano, caracterizado por uma sociedade complexa com organização social, política, econômica e cultural bem estabelecida. É frequentemente associada à fixação de comunidades em centros urbanos, à criação de sistemas de escrita, ao desenvolvimento de tecnologias e à produção de excedentes alimentares que permitem a especialização de funções. Essa definição aqui foi muito boa. O Júnior tinha já mencionado algumas coisas, mas foi muito, muito legal, né? Eu gostei bastante, por isso que eu procurei. A gente vai ver no slide já já, mas eu gostaria até de dissecar um pouco aqui com vocês também. Em resumo, pode continuar, Reis? Em resumo, uma civilização é um estágio avançado de desenvolvimento. Refere-se a uma sociedade com nível de desenvolvimento social, político e cultural mais complexo do que as sociedades mais simples. Organização completa. Possui instituições políticas, econômicas e sociais bem estabelecidas, como governos, leis e sistemas de comércio. Sistemas de escrita. Muitas civilizações possuem sistemas de escrita para registrar informações e transmitir conhecimento. Desenvolvimento tecnológico. Apresenta avanços tecnológicos em áreas como agricultura, metalurgia e construção. Centros urbanos. Desenvolve-se em torno de centros urbanos, que servem como polos de comércio, cultura e poder político. Joia, muito legal, não? Bem, bem claro, bem uma definição muito boa. E agora, exemplos de civilizações para encerrar essa parte, Reis, por gentileza. Ao longo da história, diversas civilizações surgiram e se desenvolveram, como Mesopotâmia, Egito Antigo, Grécia Antiga, China Antiga, Roma Antiga, Império Inca, civilização Maia, civilização Azteca, civilização Ocidental. Considerações. O conceito de civilização é complexo e pode ser interpretado de diferentes formas. Alguns pesquisadores consideram que a civilização é um conceito eurocêntrico que pode ser usado para hierarquizar diferentes culturas. Dá uma pausa aqui, dá uma pausa, por favor. Quando a gente lê aqui essa definição, conceito eurocêntrico, aí fica a recomendação do vídeo que eu passei para vocês verem, né? Que os europeus, em nome das suas conquistas, já que eles estavam na frente de outros povos, eles estavam indo conquistando os povos, dominando o povo, em nome de divulgar o seu conhecimento, sendo que, historicamente, a gente sabia que ali era uma expansão territorial e o quê? Vamos dizer assim, também abrir frentes para alcançar novas riquezas, principalmente minerais, como ouro, prata e todo tipo de joias preciosas. É um conceito assim, imperial, né? Um conceito imperial. Imperial. Pastor, então quer dizer que se o senhor fosse um inglês durante as expansões, o senhor ia ser contra a coroa? Irmãos, eu creio que todo servo de Deus, ele sempre vai se posicionar de uma forma correta com o ser humano.
seja eles como conquistadores ou outros como conquistados. Se nós nascermos, por isso, essas aulas aqui elas são muito legais, elas nos fazem pensar, tá? Como cristãos, como seminaristas dos dias lá de Wesley, dos dias logo depois da Reforma Protestante, se nós fôssemos da coroa inglesa, a gente ia ser contra algumas conquistas? Depende. A gente ia ter uma postura radical? Depende. Depende de como se conquista, porque historicamente a história já passou, então a gente sabe de tudo que aconteceu. Mas eu creio que os verdadeiros servos de Deus, eles têm uma postura sempre clara diante de qualquer contexto. Por quê? Porque ele tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus resgata o quê? A dignidade nossa e resgata a dignidade dos outros. E então, para um servo de Deus, essa resposta fica mais fácil, né? Então, assim, a gente não pode desprezar isso, irmãos. Isso daqui é que nem, por exemplo, agora, a ideia imperialista americana. A gente não pode desprezar. Ao mesmo tempo, a gente sabe dos benefícios que os Estados Unidos têm para o mundo. Ele acaba sendo um pseudo-império, sim, mas graças a Deus também por eles, porque o mundo acaba sendo mais resguardado por causa deles. Quer dizer, tem os acertos, tem os erros. Então, como que devemos exercitar o nosso papel como cristãos? Tendo pesos e medidas bíblicos em cada caso, né? Mas é como o Júnior falou, é imperialista, né, Júnior? Expansões imperialistas, né? Imperialista. Esse conceito eu achei muito sofisticado, isso aí. Muito sofisticado, sim. porque conceito pode ser um conceito mais aberto, e não tão sofisticado, porque sofisticado a gente temos hoje, a tecnologia de hoje, mas se pegar um conceito lá atrás, tem algumas características que entram nesse conceito de civilização. Não necessariamente hoje ter internet. Por isso que eu passei o vídeo para vocês, que eu achei que foi uma proposta muito boa para vocês entenderem o que é uma civilização, o que não é, e etc. e tal. E aqui a gente só está passando para fortalecer tudo aquilo que a gente está estudando, tá, irmãos? Tá? Então, continua para nós, por gentileza, só conclui. Nem todas as sociedades que apresentam algumas características de civilização podem ser consideradas como tal. Em suma, a civilização é um conceito importante para a compreensão da história humana, pois representa um estágio de desenvolvimento social e cultural complexo e avançado. Joia. Uma boa síntese, né? Eu gostei bastante desse material que eu peguei, inclusive o próprio Google, irmãos. Hoje a inteligência artificial, como a gente já aprendeu aqui, ela é muito útil, a gente tem que explorar, né? É claro que pesquisas no Google, principalmente quando se trata de uma vida universitária, teológica, a gente tem que fazer aqui, de fato, uma pesquisa muito madura, porque nem tudo é fidedigno, né? Vocês sabem disso. Pesquisas, assim, consultar no Google qualquer site de busca pode ser perigoso. Por isso que, quando se trata de algo mais catedrático, acadêmico, científico, a gente deve buscar no Google acadêmico, né? Mas aqui a inteligência artificial, ela traz boas informações, né? Pode ver que ela documenta cada uma delas. Achei muito legal, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso slide, né, para a gente trabalhar em cima dele. Quero ler aqui com vocês um pouco desse material, porque ele é bem interessante também. Então, vamos lá. Irmão Júnior, por gentileza, leia para nós aqui, né? Próximo slide. O surgimento das sociedades, a partir do 4º milênio a.C., surgiram no Oriente Próximo as primeiras civilizações: Mesopotâmia, Egito, Palestina, Fenícia e Pérsia. Só uma pausa, Júnior. Então, a gente já viu que civilizações é diferente de impérios, é uma coisa mais abrangente e complexa.
Hoje o mundo ele está dividido em pelo menos 2 blocos. A civilização, vamos chamar de livre, que é a democrática, e a civilização autocrática, que ela é, entre aspas, livre, mas tem um sistema de governo diferente. Podem ver, os eixos continuam separados. A gente não pode falar que numa Rússia, numa China, é uma democracia, é uma autocracia. Então, eles têm os seus costumes, os seus hábitos, e aqui, só para vocês terem uma ideia, irmãos, eu conversava esses dias com um chinês, ele mora aqui no Brasil, é um meu amigo que joga tênis comigo, e ele, inclusive, ao falar sobre certas coisas, ele tem uma crítica muito grande do Ocidente. Ele fala, não, lá na China não entra certas coisas, porque nossos líderes estão nos preservando dessas porcarias. Percebam, ele é um chinês, um empresário, muito bem sucedido, mas, ao mesmo tempo, ele também olha com aqueles olhos críticos que nós temos também, porque o nosso excesso de liberdade também jogou tanta porcaria nas nossas vidas que a gente hoje sofre com um pouco disso, né? O excesso de liberdade do Ocidente. Então, só estou comentando com vocês, né? Porque, sem fazer uma defesa agora, né? É óbvio que eu prefiro ser do Ocidente do que do Oriente, é óbvio, mas eu estou dizendo que são conceitos de civilizações que ainda hoje, né, século XXI, estão bem presentes. Né? Hoje, quando nós falamos, por exemplo, de famílias patriarcadas, que tem o patriarcado, no Ocidente se vê como machista, mas se nós chegarmos para as muitas famílias e muitas mulheres, por exemplo, no leste europeu, elas amam o patriarcado, porque elas querem um homem que lute por elas e vença a vida. Então, percebam que são conceitos totalmente diferentes. A gente acha que muitas vezes as pessoas pensam como nós, e não. Isso eu estou dando, né, falando de uma forma geral. Né? Mas só comentando aqui para enriquecer e para jogar aqui debates, né, na classe, tá bom? Então, só falando que o seu colega falou, o que é a pretensão de um governo defender o nosso interesse? Tomar cuidado, porque a nossa liberdade individual jamais tem que ser objeto de um governo. Aí como você falou, é o governo autocrata. Então, mas na visão dele, Júnior, ele falava isso com relação a muitas liberdades e meios, né, de comunicação que desestrutura a família. Então, a maneira em que ele falava, é claro, ali foi um papo simples, né, Júnior? Mas, assim, eu estou comentando porque é curioso, né? Eu sempre conheci chineses de segunda, terceira família. Ele não, é um chinês mesmo, que veio para cá e foi criado desde cedo aqui, mas que sempre está lá na China, vem para cá, ele é um comerciante, né? Então, é interessante isso, né? É a visão dele como algo nativo. Então, ele vive no Brasil, tem família no Brasil, mas ele tem também, né, a sua herança bem presente, então ele tem uma opinião. São o quê? São civilizações, né? Distintas, né, irmãos? A gente tem que aprender a conviver com isso, irmãos. A moldada pela política do país, né? Então, e também, né, Júnior, a gente tem que saber conviver com isso, né? O que é para nós importante, não necessário é para um afegão, não necessário é para um persa. É isso. Mas eu entendo que na nossa compreensão, é óbvio, não fecha muitas coisas, mas é a vida que eles têm, né? Entendeu? Bom, continuando então, Júnior, por gentileza. Essas civilizações do Oriente desenvolveram-se na região conhecida historicamente como Crescente Fértil, que era limitada pelo vale dos rios Nilo, Tigre e Eufrates. Continua? Por favor. Na formação dos primeiros povos civilizados, foi de grande importância o papel desempenhado pelo meio físico-geográfico, clima, vegetação, relevo, hidrografia. Dentre esses fatores, destacou-se o hidrográfico, que em muito auxiliou o progresso da agricultura, pecuária, comércio e comunicação. Os rios, de maneira geral, contribuíram para a fertilização das terras, com suas enchentes e vazantes periódicas. Joia, olha que interessante agora, irmãos.
eu queria até ler com vocês. Notem bem uma coisa aqui. Essa questão, quando se diz hidrográfico. O delta do Nilo, olha só que legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês no nosso mapa. Aqui, ó. Olha que legal. O delta do Nilo, ele tem uma característica diferente da Mesopotâmia. Olha só. As sociedades ali na Mesopotâmia, elas eram chamadas de sociedade hidráulica. Tá? Opa, publiquei. Espera aí. Publiquei a parte errada. Elas eram chamadas de sociedade hidráulica, tá? Sociedade hidráulica. Porque acabamos de ver aqui que, dentre esses fatores, destacou-se o hidrográfico, em que muito auxiliou o progresso da agricultura, pecuária, comércio e comunicação. Os rios, de maneira geral, contribuíram para a fertilização das terras com suas enchentes vazantes periódicas. Ali, como eu mencionei para vocês há pouco, aqui no delta do Nilo, olha só que interessante, a gente consegue enxergar até hoje que é uma região mais baixa, e por ser mais baixa, ela acaba, nas suas enchentes, adubando toda essa região. É claro que aqui, quando formos estudar sobre o Egito, a gente vai aprender, inclusive, que muitos faraós, sabendo dessas enchentes, e logo depois da enchente desaguava para o mar Mediterrâneo, eles fizeram novos canais aqui. Para quê? Para que a produção também anual fosse maior. Então, a enchente do Nilo, ela é anual. Todo ano tem enchente. Alguns anos mais, outros menos. Raramente aquelas secas violentas, como acontecia nos dias, por exemplo, nos dias de José. Agora, olha só que interessante aqui. Voltando para cá, vamos pegar o Tigre e o Eufrates. Inclusive, irmãos, quando você utiliza aqui, né, o Google Terra, olha só que legal aqui. Só limpar o histórico. Opa. Aqui. Você, olha só, tem uma ferramenta que você pode vir aqui, ó. Você está aqui, Rio Tigre e Rio Eufrates. Tem essa ferramenta aqui. Os rios, são quase vários rios. Então, vamos pegar aqui o Rio Tigre, o Rio Eufrates, ó. Eu vou habilitar. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas vou tentar mostrar para vocês, ó. Há uma linha bem fininha aqui. Quando eu desabilitar, ela vai sumir, ó. Sumiu. Eu vou tentar me aproximar mais, ó. Marcando o rio. Quando vocês estiverem estudando, tentando descobrir, né, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue ver onde é o nascente do rio Eufrates e aonde ele chega até o final, que ele deságua aqui, né, no Golfo Pérsico, tá? Então, aqui é o rio Tigre, ou melhor, Eufrates, o Tigre está acima. E olha aqui, vamos lá, Tigre. Quando eu habilito, mais uma vez, eles quase se unem aqui juntos, né? E é a mesma coisa. Ele vem, né, seguindo todo o seu curso, se unem e desaguam no mar Mediterrâneo. Então, o que eu queria dizer aqui? É uma sociedade, como é chamada sociedade hidráulica, por quê, irmãos? Diferente do Nilo, que todo ano tinha a enchente, aqui não. Então, o que os povos mesopotâmios fizeram durante seus desenvolvimentos, né, como cidades-estados, os sumérios, depois os acadianos? Eles foram criando, literalmente, veias para quê? Para que pudessem fazer as suas plantações, né? Ou seja, eles foram criando seus desvios.
E até hoje, quando você pega, por exemplo, aqui, né, quando você aproxima o mapa, até hoje, muitas vezes, você vê esse lado humano nesses rios, aonde você cria acessos, literalmente para quê? Para que na parte, durante aqueles períodos em que são mais cheios os rios, eles vão literalmente sendo distribuídos para outros canais, para que possam, assim, utilizar os plantios, né? Então, a civilização aqui, mesopotâmica, ela utilizou muito disso, porque, como eu disse, diferente do rio Nilo, que todo ano tinha a cheia, o rio Tigre e Eufrates já não tinha essa mesma frequência. Interessante isso, não? Tá bom? Só um adendo aqui para vocês, para ajudar nessa informação, e por isso que é chamado de período de sociedade hidráulica, tá, irmãos? Então, foram povos que aprenderam muito a lidar com essa questão do manuseio dos canais. Interessante, né? Sem os canais, não havia prosperidade, e é por isso que é um crescente fértil. Agora, perceba o que não é a cultura, o que não é o comércio. E outra coisa importantíssima também, né, meus irmãos? Se a gente for ver, a gente vai ver no livro texto o quê? Que esses rios, eles serviram como o quê? Como rotas comerciais. Eles até hoje são rotas comerciais. Então, o seu produto, a sua comida, o comércio de uma forma geral, inclusive o sistema de escrita que foi desenvolvido pelos sumérios, dizem os estudiosos que foi baseado, num primeiro momento, para as grandes negociações, para você registrar os seus negócios. E aqui se cria, né, o sistema cuneiforme. A gente vai chegar lá já já, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Beatriz, por gentileza, né, aqui, mais uma vez, mostrando um desenho. E aqui, agora, Mesopotâmia. Bom, já sabemos que significa entre rios, né? Ou seja, entre o rio Tigre e o Eufrates, tá? E agora leia para nós, por gentileza, Beatriz. Essa região foi invadida por vários povos, porque sua localização geográfica possibilitava acesso pelo mar Mediterrâneo e também pelo Oriente, gerando lutas constantes. Outra causa das rivalidades na tumultuada história da Mesopotâmia foi a desigualdade na distribuição dos recursos naturais, pois no sul encontravam-se terras férteis, boas para plantação, e ao norte somente terras áridas de difícil plantio. Então, isso causava as rivalidades, né? Obrigado, viu, Beatriz? Mas, ao mesmo tempo, olha só que interessante, irmãos, quando nós formos estudar sobre o Egito, vocês verão que o Egito tem partes desérticas, né? Ele pode ver a África, né? Continente africano, o Egito está ali a norte, então tem o acesso para se chegar ali na região mais rica, vocês notarão que é muito mais difícil. O Egito, o acesso dos outros povos, acaba sendo praticamente o acesso principal pelo Mediterrâneo. Então, querendo ou não, você tendo uma boa defesa ali no Mediterrâneo, você já impede a conquista de outros povos, porque nas costas você tem alguns acidentes geográficos muito grandes que dificultava os outros impérios invadirem o Egito. E nós temos a Palestina, né, e todo o deserto ali do Sinai, que dificulta qualquer exército. Já na Mesopotâmia, não. Né? A localização geográfica é praticamente quase como um platô. Claro, tem os montes, etc. e tal, mas assim facilitava bastante, né? Então, é um detalhe bem curioso, tá bom? Continuando, Beatriz, por gentileza, filha. Dentre os povos que dominaram a Mesopotâmia, podemos destacar os sumérios, os acaios, os babilônicos e os assírios. Os povos que dominaram a Mesopotâmia basearam-se principalmente na agricultura, pois os rios Tigre e Eufrates possibilitavam terras férteis, assim como o rio Nilo no Egito. Muito joia.
Por favor, agora, Fia. Sumérios. Primeira civilização da Mesopotâmia. Cidades importantes: Uruk, Lagash, Eridu e Nippur. As cidades tinham autonomia religiosa, política e econômica. O chefe político denominava-se Patese. Os sumérios são responsáveis pela forma de escrita mais antiga que se tem conhecimento, que é a escrita cuneiforme. Exato. Agora a gente vai dar uma pausa aqui para falar um pouco sobre a escrita cuneiforme, né? Só para vocês terem uma ideia, né, irmãos? É claro que a escrita cuneiforme não foi a única que existiu. Então, a gente vai ter na história, né, mundial, como documento, aquilo que nós chamamos de pré-literário, ou seja, antes do conhecimento da escrita, mas isso não significava também, como a gente até mencionou, que aquele povo, porque era um período pré-literário, que ali não era uma civilização. Isso não significa. Eles só não tinham o registro. É óbvio que no momento da escrita se perpetua o quê? A tradição e a transferência do conhecimento de uma forma em exponência para as próximas gerações. Mesmo sendo um estilo de escrita mais rústico, mas mesmo assim é um conhecimento que se compartilha, se torna exponencial, né? Uma coisa é eu ter um conhecimento e passar o meu conhecimento para alguns. No momento que eu escrevo, o meu conhecimento ele se torna potencializado, porque eu passo para alguns e os meus textos passam para muitos outros. Então, há uma grande mudança, e de fato, na história mundial sobre isso. Então, a história mundial ela é vista como período pré-literário e depois pós-literário, né, irmãos? Então, só para a gente dar... Mas aí, nesse caso, só a sociedade mais nobre que tinha a escrita, né? O sim, sacerdote. sim. Não. Sim, claro, né, Júnior? Sempre grupos específicos, né? Não eram para todos, né? Falar que é para todos é verdade. Isso daí é um fato importante também ser lembrado, né? Mas voltando aqui, meus irmãos, só para... Só um minutinho. Onde eu estou? Aqui. Voltando aqui. Então... Aqui. Joia. Aqui é um exemplo do que é uma pedra do achado cuneiforme. Por que recebe esse nome cuneiforme, irmãos? Porque era cunhado, com uma cunha. E aqui é um achado arqueológico maravilhoso, tá? Pode falar, Beatriz? Pode perguntar, filho? Eu vou falar das partes da escrita, que numa das séries do José do Egito mostra que ele está aprendendo a ler e escrever, né? Porque ali da região de Abraão, é possível que ele aprendeu a ler e escrever, né? Sim. Na Terra. Aqui a gente está tratando ainda dos povos mesopotâmicos, né? Lembra que nós já vimos, e lemos inclusive hoje, na primeira aula, nós trabalhamos bastante sobre isso, o berço das civilizações. Até 1900, todo mundo falava que era no Egito, e depois se descobre que os sumérios e todas essas civilizações mesopotâmicas, elas são muito antes do Egito. O Egito nem tinha nascido. Nos dias da Mesopotâmia, nos dias da Suméria, Acade, Amoritas, Assírios e Caldeus, os egípcios ainda eram bárbaros. Interessante, né? Só para a gente entender. Olha que loucura, né? Como que uma descoberta de uma pedrinha, de um achado arqueológico, de uma cerâmica, pode mudar toda uma história mundial, né? Então, aqui é o primeiro registro de escritas, tá, irmãos? Então, eu quero, inclusive, deixa eu falar algo para vocês, né? Como que foi o desenvolvimento da escrita, irmãos, né? A gente tem como estudo que as escritas, elas se desenvolvem com aquilo que chamamos de pinturas rupestres, que seriam as primeiras formas de registro humano, que são aqueles desenhos nas cavernas, lembram disso? Né? Vou até publicar aqui, para vocês se lembrarem. Esse daqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar.
Opa, aqui. Só mudar aqui o desenho. Lembra aquele, quando a gente vê desenhos nas cavernas e etc e tal, que a gente fala... Ó, seria esse desenho aqui. Aqui. Né? Opa, ainda não. Aqui. Onde está? Só um segundinho que eu estou abrindo aqui, irmãos. Não. Eu não sei onde eu deixei agora, mas vocês lembram que nas cavernas tinham... eu não separei. Eu esqueci de pegar essa imagem. Mas só para a gente... Desculpe, irmãos, eu pensei que eu tinha separado, mas eu não separei. Mas vocês lembram daqueles desenhos nas cavernas, né, irmãos? Lembram deles, né? Então, seria mais ou menos isso, tá? Bom, segundo a questão da arqueologia, né, irmãos? Nós temos duas coisas, né, que seriam os momentos pré-históricos, aliás, aqui, deixa eu ver para cá. Aqui, ó. A pré-história ou história pré-literária é dividida por dois períodos, o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, e o período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Aqui é aquela ideia da teoria da evolução, né, irmãos? A gente só estou comentando aqui, não porque acreditamos isso, mas isso acaba sendo parte da história, né? Aqui são artefatos desses momentos, né? Olha que interessante, né? O Paleolítico iniciou-se aproximadamente há 3 milhões de anos atrás e encerrou-se em 10 mil anos antes de Cristo, sendo dividido em duas partes, Paleolítico inferior e superior. No livro do pastor Enéas Tonini, vocês vão ver que tem umas divisões dessas fases. Eu achei bem interessante. Vai estar ali no quadro histórico cronológico da Mesopotâmia. A gente já lê algo do livro que eu quero compartilhar com vocês. Então, aqui seria aquela ideia, né, que todo mundo tem da evolução, etc. e tal. Mas quando a gente começa a avaliar, e você vê que até a ciência bate cabeça nessas questões, porque, ó, árvore genealógica, a linhagem dos homens modernos, ou seja, haviam várias espécies, segundo a própria ciência, viu, irmãos, nesse período aí mais antigo, tá? Então, percebam que aqui bate-se muito cabeça com relação a essas questões. Já aqui, por exemplo, aqui é um pedaço do crânio, né, daquele achado, né, réplica de um crânio do Homens erectus, no acervo do Paleozoological Museu da China. E aqui seria, né, a reconstrução do homem neandertals, né, o neandertaleses. E, segundo os cientistas, essa figura aqui representa bem melhor, não sei porque não está mudando, aqui seria o Homo sapiens, nessa próxima figura. Deixa eu fechar aqui, irmãos, que não sei por que razão ele não está lendo. Só uma pausa, joia. Vou mostrar para vocês já já. Então, assim, isso é o que a história trata, tá, irmãos? Eu estou falando tudo isso que a gente vai ir para a escrita, né? Não tem como a gente trabalhar nessa questão da escrita sem trabalhar nessas imagens, tá? Deixa eu abrir aqui. Esse daqui seria a figura mais provável do Homo sapiens, né? Segundo a ciência, tá, irmãos? Ó. Pode ver que ele tem traços mais asiáticos, né? Ó. Tá bom? Bom, agora vamos ao que interessa, que é a questão da escrita, né? Vamos lá, meus irmãos. Então, voltando. Segundo os estudiosos, o que acontece? Vou voltar aqui para o outro slide, que é aqui. Essa questão da escrita começa, então, com as pinturas rupestres, que eram aquelas pinturas onde desenhava-se animais, os homens caçando os animais, vocês lembram muito bem.
Depois, segundo, né, os estudiosos, entram o período dos pictogramas, que representam objetos e ideias através dos desenhos, que também foi uma forma muito importante ainda no desenvolvimento da escrita. Só que os pictogramas, o que acontecia com eles? Cada povo trabalhava com os pictogramas de uma forma. Então, não havia uma comunicação precisa. Quando surge, então, a ideia da escrita cuneiforme, aí sim, os sumérios, por meio dos símbolos em argilas, eles começam a registrar essa comunicação escrita, e segundo alguns historiadores e arqueólogos, eles fizeram isso para facilitar o comércio. E aí onde, depois da escrita cuneiforme, os próprios acádios melhoram ainda essa descoberta dos sumérios. E aí é onde vem, logo depois, muitos séculos depois, vem o Egito com os hieroglifos, que aí surgem também essa ideia baseada, possivelmente, nos símbolos que já existiam. Então, no Egito surgiu a escrita hieroglífica, que também apresenta objetos e ideias, mas com símbolos mais elaborados. E só depois vem a escrita silábica, irmãos. Então, percebam que há um desenvolvimento na história da escrita, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Só que o hieroglifo do Egito ele aparece no Egito, Baixo Egito, porque o Antigo Egito teve a unificação, ele era muito mais antigo, né? Oficialmente vem com o hieroglífico, com o Baixo Egito, né? Mas o Antigo, que remonta muito mais tempo, já existia, né? Porque teve dois Egitos, né? Depois teve a unificação. Essa informação eu não me recordava, Júnior. Tá. Mas, segundo, né, os historiadores, seria mais ou menos essa ordem, né? Mas podem ver que são escritos diferentes, eles desenvolvem também, né? Sim. Uma forma diferente. Segundo, vamos dizer, baseado em toda a descoberta dos sumérios, toda a descoberta dos escritos cuneiformes dos sumérios e acadianos, né? Não tem datação, não, né? Então, as datações... Do Sumério. Então, do Sumério, a gente... Vamos acompanhar aqui, ó. Vamos lá. No livro-texto tem uma datação, Júnior, mas eu não me lembro agora. Eu vou pegar a datação, tá? Depois. Eu não lembro agora quando que é a datação, mas eu trago essa informação. Mas eu não me recordo agora, mas me parece que, se não me falha a memória, é por volta dos anos 5.000 a.C., os escritos cuneiforme. 5.000 ou 6.000 a.C., se não me falha a memória, antes mesmo dos acadianos. Porque você tem que lembrar que Sargão I, a data dele, né, é uma data... Sargão I era... Que data mesmo? Tentar recapitular aqui. Era 2.100 e pouco, se não me falha a memória, não é isso? Então, percebam, 5.000 para 2.000, 3.000 anos de diferença, né? Tá bom? As datas eu não me recordo muito bem agora, tá? Mas depois eu pego para vocês. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Vamos continuar lendo aqui, então? Agora, a do Egito é depois, tá, Júlio? Mas a gente pega depois esses detalhes com mais precisão, tá? Pode ler para nós, Reis, por gentileza? A próxima. Babilônicos. Principal rei babilônico foi Hammurabi. Hammurabi elaborou o primeiro código de leis escritas, Códigos de Hammurabi, baseado no princípio de talião, olho por olho, dente por dente. Outro importante rei babilônico foi Nabucodonosor, que ficou conhecido como construtor de obras grandiosas, como os jardins suspensos da Babilônia. Joia. Então, a gente trabalhou já no Código de Hammurabi semana passada, né? E outro imperador importante, que também deixa um legado muito legal, é Nabucodonosor. Agora, vamos fazer só abrir um parênteses aqui, meus irmãos, olha só que legal. Então, no livro-texto,
vamos por 3 coisas. No livro-texto do pastor Enéas, vamos abrir agora o nosso livro-texto no quadro histórico, tá? Ali no quadro histórico, vocês vão ver, na página de vocês, eu não sei te dizer, porque o meu aqui é diferente, vai ter ali o capítulo Mesopotâmia, os limites da Bíblia, tal, o Eufrates, a divisão da Mesopotâmia, e logo na sequência vai ter as rotas comerciais. Eu achei muito legal essa questão. Logo depois das rotas comerciais, vem a religião da Mesopotâmia. Abram no livro-texto de vocês, nessa parte, a religião da Mesopotâmia. Acharam? A religião da Mesopotâmia. Deixa eu só voltar aqui. Eu queria mostrar para vocês uma figura muito interessante aqui, que eu achei legal demais. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa aula é muito legal, porque a gente acaba aprendendo tanta coisa boa. Aqui, ó. Religião da Mesopotâmia. Acharam o livro-texto? Como o meu livro é digital, irmãos, então ele não aparece as páginas, né? Aqui não tem porque o livro em Kindle, você põe o tamanho que você quer, né? Não vem páginas. Religião da Mesopotâmia. Eu queria... Leia para nós, Beatriz, essa parte aqui, por gentileza. Tá. É a página 297, tá? 297. A minha é a página 15, porque o meu livro em papel é esse daqui, né? É uma edição antiga. Então, por favor, leia só essa parte aqui. A religião da Mesopotâmia, particularmente da Suméria, era idólatra, como afirmam os achados arqueológicos. Veja também o que Josué 24:15. Deuses e deuses grosseiros eram adorados e moravam em zigurates enormes, como também santuários domésticos. Joia, exatamente, era isso daqui. Então, a gente já aprendeu que eles eram politeístas, tá? Segundo alguns historiadores, eles não acreditavam na vida da pós-morte, eles adoravam os seus deuses, eles eram politeístas. Agora, olha só que eu queria mostrar para vocês, e é isso que eu falo para vocês, que a aula de Geografia 2, ela se torna apaixonante, porque a gente está aprendendo muitas coisas, e como a gente entende como os seres humanos eles vão evoluindo, né? E aqui, quando a gente fala sobre esses zigurates, né? Deuses e deusas grosseiros eram adorados e moravam em zigurates enormes. Olha só aqui, esse achado arqueológico. Olha que legal. Quando nós colocamos aqui no Google, Zigurate de Ur, olha que fantástico. Zigurate de Ur. Vamos viajar, vamos ver um pouco o que era um zigurate. Olha só, meus irmãos. Aqui, ó. Zigurate de Ur. Então, aqui é um desenho. Vamos descer aqui, ó. Esses são achados arqueológicos dessa época dos sumérios, meus irmãos. Né? Onde eram as habitações desses deuses. Olha só. Se você um dia tiver o privilégio de viajar nessas regiões, aqui, está demorando um pouco para virar, esse é um zigurate. Né? Dessa época dos sumérios. Então, aqui também, quando a gente começa a rodar dessa outra região, vocês vão ver outros achados, né, arqueológicos fantásticos. Aqui, vamos para cá. Deixa eu tirar daqui e vir desse modo, só para vocês terem uma noção. Ó. Toda essa região são achados arqueológicos
que estão até preservados, estão vendo? Claro que aqui, deixa eu pôr aqui nosso bonequinho, para a gente ir até essa porta. A gente tem uma visão panorâmica, que seria isso. Ou seja, segundo, pode ver, tem uma cerca que ninguém passa, né, irmãos, a não ser arqueólogos, né? E esses achados datam esses períodos aí milenares dessas civilizações. Para ficar mais legal ainda, vamos colocar aqui, irmãos, Babilônia. Babilônia. Para ficar mais legal. Que seria o Império... Não, vamos colocar aqui. Não é no Iraque, não. Babilônia... Onde? Ruínas antigas da Babilônia, exato. Aqui. Ruínas antigas da Babilônia. Olha que legal. Possivelmente os jardins suspensos da Babilônia eram aqui, ó. Tá vendo? Essa região, que é Ruínas da Babilônia. Aqui, sim, já é a segunda Babilônia, que os caldeus, né, no caso, o povo que é a base para esse império, né? E olha só que interessante, irmãos, nessas ruínas, lembra que a gente falou sobre os rios próximos, ó? Podem ver que sempre, quando não havia rios, eles criavam canais, né? Mas aqui é, de fato, as ruínas do Império da Babilônia. Interessante, não? Tá bom, meus irmãos? Só para vocês verem o quanto essa aula ela acaba sendo maravilhosa, porque a Bíblia fala da Babilônia, de Nabucodonosor, isso é historicamente conhecido, né? Tá bom? Os jardins suspensos, né? Deixa eu até pegar. Bom, vocês já viram as fotos dos jardins suspensos da Babilônia, né? O que seria o jardim suspenso da Babilônia? Vocês sabem o que seria ou não, irmãos? Quem já ouviu? Não? Não? Então, o que seria os jardins suspensos, né? A Babilônia foi um dos impérios mais... um dos impérios que mais, como que nós poderíamos dizer, deixou um legado e até histórico. E os jardins suspensos eram, na realidade, literalmente como uma edificação, um prédio antigo, onde havia jardins, literalmente em cima. Hoje não é muito comum, por exemplo, irmãos, quando você passa por um prédio e naquele prédio existe, vamos dizer assim, existe ali naquele prédio um jardim, logo na cobertura, tem coqueiro, palmeira, o prédio tem 20 andares, um prédio de rico, tá, tudo bem. Você vai num grande arranha-céu hoje no mundo, hoje eles colocam piscina, tá? Hoje temos a tecnologia, mas por que os jardins suspensos da Babilônica foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo? Por causa disso, porque na antiguidade, como que você iria colocar um jardim em cima de uma grande construção? Você não tinha o que fazer. Então, na realidade, o que acontecia? Nabucodonosor foi um império tão expansionista e tão próspero que ele constrói o seu palácio e em cima, né, tinha um jardim maravilhoso e que se perdurou durante muitas gerações. Isso era admirável, porque não existia esse tipo de feito, né? Você conseguir construir... Hoje nós temos aço, nós temos cimento, temos uma tecnologia que nos dias da Babilônia, você tem que lembrar, irmãos, que o cimento foi criado pelos romanos. Essas torres, que as construções gregas, elas já são diferentes. Somente depois, com os romanos, que as construções ficam mais glamurosas, que eles descobrem o cimento. Então, Nabucodonosor tinha um palácio, em cima desse palácio tinha um jardim, onde ele passeava.
É por isso que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo, entendeu? Tá bom? Mas só abrir um detalhe aqui, e essas ruínas eram as ruínas da Babilônia, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto, né? Que a gente estava falando das escritas cuneiformes, né? Então, para a gente... aqui. Já eu pego e compartilho uma foto com vocês sobre os jardins suspensos, tá? Então, você já leu, né, Beatriz? Joia. Aí, outra civilização é os assírios. Lê para nós aí, por gentileza. Assírios. Os assírios anexaram territórios além do limite da Mesopotâmia, como a Síria e o Egito. Considerados guerreiros ferozes, os assírios impunham a dominação pelo terror. Saqueavam, destruíam e massacravam os vencidos. Este povo foi o primeiro a ter um exército organizado. Joia. Aqui é o outro povo que nasce, no caso, né, do povo mesopotâmio. Falamos dos sumérios, dos acadianos, falamos do primeiro império babilônico, que é com os amoritas, que é com Hammurabi, né, ou seja, a base do povo era amorita, aí nasce o império babilônico, e agora vem o assírios, né? Só mostrando para vocês aqui, eu peguei na internet rapidamente, ó, Jardins Suspensos da Babilônia, olha só. Aqui. Daqui dá para ter uma noção de como era mais ou menos, Beatriz e irmãos. Então, a gente deduz que era algo como esse daqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Essa figura. Né? Isso não era uma coisa comum. Você ir para o império e chegar naquele império, ou naquela região, e ainda ter, né, por exemplo, olha só, toda uma construção. Né? Aqui outras fotos mostram um pouco. São várias fotos, tá, irmãos? Aí a gente tem que ver com os especialistas qual é o que mais se assemelha à realidade. Uma coisa é fato, foi algo impressionante na história, né, na história mundial, tá bom? Ó, já disse suspenso aqui. Então, possivelmente era algo como esse daqui, tá bom? Muito difícil, né? A gente tem que lembrar que, tudo bem que aqui já é, né, vamos dizer assim, é o último império da Mesopotâmia, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos, vamos dar a pausa? Para a gente não ficar muito longo, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vou dar uma pausa aqui, tá bom? E a gente retorna já já.